Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. E neste episódio vamos discutir mais uma vez aquele papo pai-bola com minha fiel escudeira, Marcela Margato, que escolhe os temas que estão ali na boca do nosso atleta amador, que ela veio trazer essa proximidade do cara que nos ouve, as dúvidas que o cara que treina realmente quer saber. Mazinha, tudo bem com você, com Belinha, com o Renatão? Vamos para mais um? Vamos para mais um, Sam, tudo bem com você também? Por aqui tudo ótimo. Olha, você tocou num ponto que eu adoro esse bate-papo nosso rapidinho aqui, porque com os feedbacks que a gente acaba tendo no podcast, eu fico muito atenta no meu ciclo de amizade, ciclo de treino, nas provas que eu tenho acompanhado o Renato, nesse momento aqui que eu tô grávida. Eu só fico ouvindo as dores dos atletas, dos corredores, dos triatletas, e eu falo, poxa, isso aqui faz muito sentido trazer para o Sandro e a gente abrir isso no podcast, porque é conhecimento, é conteúdo que motiva os nossos ouvintes a continuarem aqui com a gente semanalmente, né? E essa semana, acompanhando aqui o Instagram de uma atleta amadora, né, ela está praticamente há 2 anos no triatlo, eu vi um depoimento que ela fez que me despertou muito a atenção, né? Ela veio de uma assessoria por mais de um ano aí, né? E ela é uma pessoa muito competitiva, entrou já para o triatlon assim, com sangue nos olhos, de buscar tempo, performance, apesar de ser nova na modalidade. E essa assessoria via essa fome, esse desejo dela, e os treinos, né, até que ela postava, eu sempre via um volume muito alto por ela ser nova no triatlo. De início é gostoso, eu já vivenciei isso, né? Treino, você gosta de postar que seu treino foi mais de tantas horas, seu pace foi alto e todos os treinos performando muito alto. Só que eu falo, até eu acompanho, falei, nossa, uma hora a conta vai chegar para essa pessoa, né? Eu acompanhando ela assim. E realmente chegou. Ela fez o primeiro 70,3 dela recentemente, depois de 1 ano e meio de treino. E ela fala que ela completou, mas ela completou desanimada. Ela chegou na prova desmotivada, cansada, lesionada. E depois que ela completou, ela ficou com vontade de jogar tudo pro alto, esquecer o triatlo e todos os investimentos que ela fez. Porém, ela acabou mudando de assessoria, né? Respirou aí no final do ano, mudou de assessoria. E agora ela voltou a falar, gente, mudei de assessoria, eu não vou largar o triatlo porque eu entendi que eu preciso ter calma no processo, o volume de treino meu tá muito menor e eu tô melhorando muito mais, eu não tô lesionada, eu não tô cansada do processo, né? E eu tô voltando a me apaixonar por esse esporte. Então esse é o tema que eu queria trazer aqui, você, né, com muita experiência, já muitos alunos passam por você, você já viveu isso. O excesso de volume no treino, no triatlon, prejudica? O que ele pode causar no aluno? Estresse, Olha que fadiga, lesão? perfeito, Mar. Então é um tema muito propício, né? Muito importante a gente discutir isso. A gente sabe que pode ter muita verdade nesse depoimento, ou nisso que ela falou, muito menos porque a gente está colhendo uma declaração de alguém que a gente não conhece no contexto geral, mas muito mais talvez do que por você, do que você vivenciou num contexto parecido. Mas a gente precisa começar esse podcast, mesmo sendo rápido, Mar. Sendo imparcial e verdadeiro, né? Então, assim, é muito cruel e muito apelativo, às vezes, a gente colocar a culpa no volume, sendo que a lesão ela é multifatorial. Então, a ciência já preconiza muitas vezes que, assim, a falta de sono, a deficiência de hormônios, de enzimas, de nutrientes, o estresse emocional, a própria intensidade, que é o contrário do volume, né? Para pegar os nossos ouvintes aí para entender o que a Má está falando, o excesso de volume, quando a gente pensa em volume, a gente está pensando ou nos quilômetros ou no tempo, né? Que a pessoa fica fazendo a modalidade nas atividades de endurance. Então, esse sim é um fator também
que pode ser e é apontado pela ciência, pelos estudos, como um dos fatores que podem sim trazer a lesão e muito mais do que lesão, né, Mar? É, assim, esse tipo O de estresse, o né? estresse de assim não querer mais olhar para a modalidade, né? Tanto é que uma das modalidades que mais culturalmente falando no mundo exagera, ou posso chamar assim, exagera, ou prioriza o volume, é a natação. E você olha como os nadadores, depois que quando param de nadar, como esses caras nunca mais querem ver a natação Querem na frente voltar. dele, não quer fazer qualquer coisa, não aguenta ver piscina, tem raiva, não querem falar, né? Então, assim, é complicado mesmo, é um fator a ser relevante. Agora, sim, a gente não pode se esconder atrás da mesa, porque de repente, depois de escutar esse podcast, o cara quer fazer um Ironman, quer fazer uma prova, uma maratona e não quer volume. Poxa, a base consiste de volume, né? Então, assim, Perfeito. muitas pessoas precisam, é mais fácil ela mudar o objetivo, a meta dela, às vezes, também, do que criticar o volume. Então, assim, ó, a pessoa quer treinar uma maratona e não quer volume, então você escolhe correr 5 quilômetros, né? Então, assim, a gente Perfeito. tem que tomar cuidado com tudo isso de generalizar e não pôr na ponta do lápis. Mas o volume e o excesso de volume, muita gente comete esse erro, né? Pode ser um dos fatores desse gatilho, dessas lesões, ou desse estresse, ou da pessoa enjoar da modalidade, Mar. E eu acho que não só isso, você colocou muito bem, né? Assim, depende da sua meta. Se você quer fazer um Ironman ou uma ultramaratona, não tem como escapar. Tem que ter volume e tem que ter paciência no processo, né? Mas eu acho que talvez um dos fatores, né? E eu acabei vivenciando muito isso quando eu entrei no triatlo, é a intensidade. Então, você achar que todo treino você deve dar aí o seu melhor na intensidade. Isso também eu acho que é um fator de estresse mental e físico e também pode acarretar numa lesão. Não tem como você fazer todos os treinos da planilha em alta intensidade, né? Você matou a pau, né, Mar? E aí a gente vai entrar num contexto que, assim, a gente falou desse excesso de volume, que muitos treinadores, muitos atletas realmente exageram, né? E, assim, a gente tem os hit lovers, né? Então, assim, na pós-graduação eu dou aula do Instituto Valorize também, o módulo de treinamento HIIT na pós-graduação em treinamento funcional é meu, eu falo, adoro estudar sobre o assunto, mas veio um viés de uns pesquisadores, de uns atletas, de uns professores, que, assim, o HIIT agora virou a salvação da lavoura e é o remédio para toda, desde unha encravada, frieira, até para performar. Então tem gente que é o contrário, que o cara acha só quer fazer HIIT e não é assim. Então, assim, basicamente, para a gente não deixar de responder, o volume ou mesmo a intensidade, ela tem que estar aliado ao objetivo da pessoa e também a responsividade de cada pessoa. Porque tem atletas Perfeito. que respondem bem ao treinamento de alto volume e tem atletas que não respondem bem. E durante o treinamento, você acompanhando o decoupling, frequência cardíaca, todas as métricas que a gente fala aqui, a gente consegue identificar se esse atleta ele está respondendo bem e a gente pode seguir aumentando o volume, trabalhar com volume mais alto para aquele, mais baixo para esse, ou não, né? Ou seja, voltou para a mão do treinador. Será que ele olha as métricas, se ele cuida? É fácil jogar a culpa só no aluno também, né, Mar? Sim, sim, com certeza. Eu achei um tema importante a gente trazer aqui, porque assim, né, até falando de triatlon, poxa, quando o atleta ele inicia essa modalidade, ele se encanta e é gostoso, né? Mas a gente vê que às vezes eles entram tanto de cabeça, e se o treinador não tiver esse cuidado em analisar e também eu acho que assim, parte muito dele também ser muito claro, meu objetivo é um Ironman, então ele também preparar mentalmente o atleta, olha, se preparar para o volume, como que tá a sua vida e sua família, seu trabalho, organizar, porque esses que são, como você falou, a lesão e esse estresse de você querer jogar tudo pro alto e não querer mais, não é só do volume ou da intensidade, são muitos fatores que envolvem isso. Tem a questão de alimentação, tem a questão da família, do excesso de trabalho. Então, eu acho que é importante quem está nos ouvindo, né, analisar todos esses pontos que envolvem aí a vida, para conseguir equilibrar todos os pratinhos e você curtir o esporte, né? Porque quando você consegue encaixar a sua rotina, encaixar os treinos, aí sim é gostoso treinar e você vê a evolução.
É bem isso, Mar. E a gente não pode confundir o atleta. O que que é o excesso de volume? Então, assim, excesso de volume, lógico que é prejudicial, muita gente peca nesse sentido, mas às vezes a pessoa esquece de que ela está no endurance, e o endurance é caracterizado pelo volume e pela especificidade do que ela escolheu, tem alto volume. É que a gente vê realmente, e o seu era um dos casos, né, Mar? Então você chegava com volume exacerbado, assim, sem conversar com o seu objetivo, com a sua meta. Então, de repente, você vê pessoas. Vamos. Aqui a gente não fica em cima do muro, né, Mar? Então, assim, você vê pessoas Sim, com treino de 3, 4 horas de pedal e ela vai fazer olímpico e sprint, cara. Então, assim, faz não sentido, né? faz sentido nenhum. Então, a hora que você vai dar porrada no cara que é precisa, não aguenta. Só que, por outro lado, tem gente que está fazendo sprint, e o sprint de uma pessoa que está iniciando é 1 hora e meia de prova. E aí o cara não adianta treinar 20 minutinhos só dando porrada também. Então, essa pessoa precisa de um volume condizente com o mesmo sprint que precisa. Então, é esse cuidado que a gente tem, né? Tem que ter. E fora isso, tem que saber se a pessoa responde bem ao volume. A gente está criando a base nesse modelo de periodização. O importante você respondeu bem, Mar, é as cargas se conversarem. Então, normalmente, uma periodização que eu gosto, um modelo de distribuição de treino, é a periodização ondulatória, que ela ondula as cargas durante a semana. Então, assim, eu tenho na bike, na corrida ou no ciclismo, na natação, alguns treinos que priorizam a intensidade, outro volume, mas tudo isso direcionado para o que aquela pessoa responde melhor e para onde ela quer chegar e o nível de condição física dela. Não, perfeito. E eu acho assim, para a gente até finalizar, eu como uma atleta amadora, eu pulei algumas etapas no início do triatlon, e quando alguém pergunta como que é ingressar no triatlon e fazer o 70.3, eu quero deixar uma dica, mas eu quero que você complete essa dica minha mais técnica depois. Para quem quer começar e assim, olha, uma dica de ouro, para você não chegar lá na frente e jogar tudo para trás, todo o seu investimento, comece aos poucos, pegando experiências em prova de sprint, olímpico e depois o 70.3, e aí quando você estiver mais maduro mental. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Mentalmente, encaixar os treinos, pensar no Ironman, aí num ultra triatlon, porque eu acho que isso faz muito bem para a cabeça, sabe? Você conquistar cada etapa, assim, poxa, você conseguiu completar uma prova de sprint bem, vai para o Olímpico, fez algum, sentiu segurança, viu que cabe mais treino, cabe mais carga, você aguenta um pouco a pancada, o volume, a intensidade, vai para o 70.3. Faz sentido essa dica, Sam? Faz muito sentido, Maia. A gente já conversou em alguns programas sobre isso também, porque assim, mesmo que a pessoa queira um Ironman de cara, mesmo que ela não saiba, ela tem que passar sobre as etapas do sprint e do olímpico e do meio, mesmo que ela não faça a prova, né? Então, porque o treino dela, ele tem que ser crescente, não é assim, ó, decidi fazer um Ironman, então ela é longa, então amanhã eu vou começar a treinar 20 horas por semana. Para treinar 20 horas por semana, essa pessoa teve que treinar 18. Esse que treinou 18 teve que treinar 16. Esse que treinou 16 teve que treinar 14. O que treinou 14 teve que treinar 10. Quem treinou 10 treinou 8. E assim, o profissional que não tiver tendo essa progressão gradativa de carga, ele está ferindo os princípios científicos do treinamento e corroborando para uma lesão do seu atleta, né? Então, assim, tem tudo a ver isso, né, Mar? E outra coisa que eu acho importante relevar aqui é que, assim, a maioria dos atletas, e aí a gente joga a culpa, às vezes, está falando tanto de treinador, ele faz a mistura mortal, porque a gente falou aqui dos vieses de quem só quer dar porrada, intensidade. A gente falou do volume exagerado, que é o tema do podcast, mas ninguém fala que a maioria dos alunos, inclusive nossos alunos da assessoria aqui, que a gente fala, liga tanto semana a semana, mas ele faz justamente o pior erro, no meu ponto de vista, que é combinar volume e intensidade. Então você passa para ele o treino longo, que é o da bike, aí ele faz o longo dele e desobedece, porque ele acha que quanto mais forte, melhor é o longo. Então, assim,
quanto que é o máximo que eu aguento fazer de força nessas 4 horas de pedal, e aí desobedece aquela potência, aquela frequência cardíaca, aquela percepção de esforço que tá passado para o treino longo, que é uma percepção mais baixa. Ele tem essa certeza errada de que quanto mais força ele fizer, melhor. E aí o que esse cara tá fazendo? A pior receita, que é misturar alto volume com alta intensidade. E você sabe que, você falando isso, essa semana passada eu almocei com uma pessoa que ela tá se treinando para uma maratona, dela, ela falou que o treino que ela mais gosta é o longão. Porque o longão, o treinador dela coloca o longão de 2 a 3 horas por tempo, para ela fala assim, é livre, eu posso correr a velocidade que eu quero. E como eu sou uma boa corredora, eu gosto de velocidade, eu sempre taco o pau. Falei, nossa, eu em mim, assim, que não sou formada em educação física, mas pelo conhecimento que eu tenho e experiência. Falei, olha, toma cuidado, né? Porque às vezes você vai estar estragando a sua semana, né? Aproveita o longão numa Z2, curte a paisagem, não chega. Eu tentei dar uma assim, sem falar muita técnica, assim, né? Porque que não posso nem passar treino, mas aí tá o que você falou. Doeu assim ouvir assim, sabe? É bem isso, Mai. Não que, assim, existem treinos chaves na periodização que, assim, o atleta e o treinador, ele precisa testar aquele atleta, ver se ele vai entregar aquilo na prova. Então, tem alguns treinos, a cada 3 meses, a gente É pega um diferente, né? longo forte, a gente prepara a semana, baixando, tirando o pé durante a semana para ver o que o cara vai entregar, que é muito próximo do que ele vai entregar na prova, né? Mas não é assim, então não é todo treino, e a maioria tem que ser feito em baixa intensidade, tem que sobrar, porque as adaptações que a gente insiste em querer de biogênese mitocondrial, de oxidação de gordura, né, de aproveitar melhor a via energética que ele vai, acontece em baixa intensidade. E aí não é quanto mais forte, melhor. Pelo contrário, o cara deixa de melhorar algumas vezes porque ele apertou na intensidade e ele sai da via energética que a gente queria melhorar. Eu acho que é por aí o caminho mesmo. E você sabe que um ponto que, pra gente fechar aqui, acho que um ponto hoje que acaba atrapalhando muito a performance de um atleta amador é o Instagram. Porque as pessoas só postam treino que é longo e querem postar o seu melhor tempo. Eu já vivi isso, só que assim, hoje eu tenho vergonha de postar um treino longo com uma baita velocidade, a não ser que eu chegue apta, né, pra falar assim, sabe? Porque eu entendo a ciência por trás disso, né? Então toma cuidado, né? Assim, não mostre para os outros, né? Se preocupe com a lesão, com sua evolução, com a sua performance, se atente ao seu treinador, converse com ele se tiver dúvidas. E falar também que a Start Move está à disposição, tanto na parte de treinamento de força quanto na parte de endurance, para as 3 modalidades aí, né? Perfeito, mas que a gente ama, eu sempre falo que mais que uma profissão, uma grande paixão que a gente faz, né? E é bem em cima do que você falou aí, né? Então, assim, a gente pega o Instagram, às vezes, olha um pace de alguém que já é muito mais forte, tem um lastro, e às vezes a gente olha aquele número engessado e aquele número pode ser uma Z2 de uma pessoa, né? Então, de um cara bem treinado, aquele número que a gente acha que é forte e quer imitar, pode ser para ele muito fraco, né? Então, e às vezes a gente esquece de olhar, por exemplo, no Instagram do Blumenfeld, que já tinha treinos dele lá correndo a 6 de pace, né? E aí você, Sim, no alto do seu pedestal, do seu egocentrismo, você não aceita e tem vergonha de entregar um treino a 5:30 ou um treino que a velocidade do ciclismo deu menos que 30 quilômetros por hora, e sem pensar na potência gerada, na percepção de esforço, na frequência cardíaca. Então, vestir a sandália da humildade, acreditar na ciência, acreditar no seu treinador, e se você não tem, manda um direct aqui pra gente, que a gente está à disposição para te ajudar. maravilha. Obrigado, viu, Sam, por passar esse conhecimento para nós. Foi de grande aprendizado o nosso podcast de hoje. Obrigado, Mazinha, para você também. O pessoal também não esqueçam que o nosso combustível é vocês comentarem, escrever aqui embaixo nos comentários que vocês gostam do programa, que vocês são fã, porque é isso que a gente motiva a gente separar todas as nossas segundas-feiras aqui para trazer convidados especiais, gravar os podcasts e ajudar a todo mundo. Obrigado, Mar. Beijão, viu? Beijão, Sam. Até mais.
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.